Oi, gente, tudo bem? Acho que alguns de vocês já me conhecem lá do TikTok ou do Instagram, mas meu nome é Marlon, eu tô aprendendo meu quarto idioma aos 22 anos e eu vim nesse vídeo contar pra vocês como que foi a minha trajetória, o que que eu aprendi durante isso e o que que eu tô fazendo agora. Basicamente, para contar a minha história com os idiomas, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu cresci a maior parte da minha vida numa cidade de 5 mil habitantes no interior de Minas Gerais, então eu não conhecia absolutamente ninguém que falava inglês ou outro idioma que seja. Eu achava que para você falar inglês, ou você nascia no lugar, ou você morava no lugar. A única pessoa que eu conhecia que sabia falar outro idioma era a namorada do meu primo, que ela era peruana, então ela sabia falar espanhol, mas ela morava no Brasil há, sei lá, décadas. Então ela falava português fluentemente, então quase nunca vi ela falando espanhol. Então, o que que acontece? Eu achava que para você aprender outro idioma, ou você tinha que morar no país, ou você tinha que nascer no país, entendeu? Para você falar inglês, por exemplo. Porque eu não tinha nenhuma referência de alguém que falava inglês. Aí o que que acontece? A família dessa peruana, ela começou a visitar o Brasil e começou a vir lá na minha cidade do interior de menos de 5 mil habitantes. Foi, acho que meu primeiro contato com estrangeiros. E aquilo me brilhou os olhos, porque eu falei, pô, são pessoas de outros países, imagina como deve ser viver lá, como deve ser diferente do Brasil. Eu sempre gostei de ver coisas diferentes, então eu decidi que talvez eu ia começar a aprender algumas frasezinhas em espanhol para poder tentar me comunicar com eles, já que eles não falavam português. Até que eu fui convidado para o casamento deles lá no Peru, ia ser minha primeira viagem internacional, que eu falei, não, agora eu preciso melhorar um pouco meu espanhol. Aí eu comecei a ver vídeos no YouTube, comecei a aprender um pouco mais. Fui para a viagem, cheguei lá, comunicar com todo mundo que eu falava. Era um espanhol bem quebrado, assim, bem portunhol, mas as pessoas conseguiam me entender. E eu comecei a entender que, tipo assim, não precisa de tanto assim para você aprender um novo idioma. Foi assim, a experiência assim mais louca da minha vida até então, porque eu estava em outro país, ninguém assim dos brasileiros sabiam falar espanhol, eu falava assim bem ruinzinho, mas eu conseguia me comunicar e ainda conseguia comunicar pelos outros por vídeos que eu vi no YouTube. Então, é muito legal a experiência de você estar em um país e você conseguir se comunicar com as pessoas, é muito gratificante. Isso me gerou uma sementinha assim, sabe? E depois que eu voltei pro Brasil, eu entrei no Instituto Federal, que é aqueles cursos integrais, sabe, que você fica o dia todo na escola. E eu acabei deixando o espanhol de lado, porque eu não tinha tempo e também, tipo, tinha mudado de cidade, eu tava morando em uma cidade sozinho, com 14 anos. Então eu realmente não tinha tempo e não tinha cabeça pra ficar pensando em idiomas. E aí meio que eu deixei de lado. Depois disso, eu comecei a assistir Friends. E eu sempre parava. E eu sempre assistia as coisas que eu assistia, sempre assistia dublado, tá? Aí o que que acontece? Eu lembro que na terceira temporada, se eu não me engano, eles mudaram os dubladores de Friends. E eu falei, pô, isso aqui tá muito ruim, não tem condições de assistir isso aqui. Aí eu comecei a assistir legendado. Foi a primeira vez que eu assisti alguma coisa legendado que eu me lembre. E, tipo assim, é desconfortável no começo, eu não vou mentir. Eu tava meio com preguiça de assistir, mas era o que eu tava fazendo na época, né? Enfim, aí depois eu percebi que do meio pro final da série, algumas frases eu conseguia entender. Eu não sabia a escrita, eu não sabia ler, mas eu conseguia entender porque a legenda estava em português. Por exemplo, o Joe ele sempre falava How are you doing? Aí eu comecei a entender que How are you doing é tipo, como você está? Comecei a fazer essas primeiras associações. Aí depois eu pensei, e se? Aí veio a pandemia. Depois que veio a pandemia, gente, eu decidi fazer o seguinte. Eu decidi assistir Friends com legenda em inglês e o áudio em inglês, mesmo sem entender praticamente nada. I told you not to go down there. He made Rachel cry. Rachel always cries. E, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque Friends é uma série que, tipo assim, tem muito cotidiano, entendeu? Então a pessoa fala, I'm gonna drink water. Talvez você não saiba o que que é I'm gonna drink water, mas se você vai ver a pessoa pegando um copo d'água e bebendo, e você vai começar a associar o que a pessoa tá falando com o que ela tá fazendo. E, tipo, isso foi uma virada de chave pra mim. Mas eu percebi que assistindo Friends eu tava com um déficit muito grande na leitura e na escrita. Eu simplesmente não conseguia ler nada e não conseguia escrever nada em inglês porque eu só assistia legendado. Eu só fui começar a aprender a escrever quando eu comecei a assistir com a legenda em inglês em si. Que eu comecei a aprender a ler em inglês para depois aprender a escrever. Beleza, eu tava lá na pandemia, começou o auge daqueles vídeos de Omegle, sabe? De pessoas brasileiras conversando com gringos. Hello, Where are you from? I'm from Paris. You? I'm from Brazil. Okay, nice. E esse começou a passar a ser um dos meus
Hobbies favoritos, assistir pessoas falando com gringos. Aí eu falei, por que não entrar no Omegle? O Omegle, eu não sei se é mais se era Omegle ou se era MTV, mas eu comecei a entrar nesses sites todos, Chatroulette, Omegle. Aí depois eu descobri o Tandem, que é um aplicativo para você falar com gringos que estão aprendendo idiomas. Enfim, mas eu comecei a conversar com gringos na internet. E mesmo com inglês péssimo. Tipo assim, eu senti que eu fui ganhando confiança ao decorrer da fala, porque eu via que eu estava falando e eles estavam me respondendo porque eles estavam entendendo o que eu estava falando, por mais que estivesse errado. E para mim, só o fato das pessoas entenderem que eu estava falando em outro idioma, mesmo que de maneira totalmente errada, já me dava um sentimento muito bom de, nossa, eu acho que eu dou conta. Foi aí que eu comecei a perceber que existia um potencial para aprender inglês, espanhol e talvez outras línguas, porque eu comecei a ver que não é tão difícil, não é um bicho de sete cabeças. É basicamente você ter contato diário com o idioma. Depois disso, eu comecei a ver vídeos de comissários de bordos da Emirates, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma empresa lá dos Emirados Árabes, e eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E eu fui ver os requisitos, e um dos requisitos era ter inglês fluente. E eu falei, nossa, eu consigo me comunicar em inglês, mas é um inglês muito quebrado, não é fluente. Então eu preciso, de fato, estudar inglês. Foi aí que eu comecei a estudar a gramática do inglês pela primeira vez, porque eu sentia que eu conseguia me comunicar, mas eu comunicava errado. E eu sentia que eu precisava nivelar o meu inglês, deixar ele mais profissional para poder, lá na frente, participar da seletiva. Eu ainda não tinha idade, que a idade mínima era 21 anos. Mas eu sabia que a cidade ia chegar e eu precisava estar pronto quando a cidade chegasse. Aí eu comecei a ler tópicos de gramática, ter uma imersão assim muito maior. Hoje em dia, praticamente tudo que eu assisto é em espanhol ou em inglês. Então eu comecei a trocar tudo. Eu não assistia mais série em português, não assistia absolutamente nada em português. De vez em quando, um meme ou outro, mas até os memes eu procurava ver em inglês. E tipo assim, pô, pandemia, imagina a pandemia na cidade de menos de 5 mil habitantes, você consegue se comunicar em inglês e espanhol numa cidade que, tipo assim, não tem muito o que fazer, eu fiquei obcecado por isso. E eu comecei a fazer disso a minha rotina, eu era obcecado por isso, não tinha o que fazer. Eu tava com um hiperfoco. Eu comecei também a assistir vídeos de como aprender idiomas no próprio idioma em que eu estava aprendendo. Então, eu pesquisava How to Learn Languages em inglês, como aprendi idiomas em espanhol também. Eu comecei também a pesquisar vídeos de como aprender idiomas no idioma que eu queria aprender. Então eu pesquisava esses vídeos em inglês, pesquisava esses vídeos em espanhol, enfim. E comecei a maratonar todos os vídeos e comecei a pegar várias técnicas que deram um up muito grande. Eu já estava aprendendo, mas com técnicas corretas, digamos assim, é muito mais rápido. Então o que que eu fiz? Eu entrei em um mundo de técnicas de aprender idiomas, no inglês, no espanhol, e eu comecei a testar todas elas em mim. E eu comecei a sentir o que que funcionava mais para mim e o que que funcionava menos. Quando eu fiz 18 anos, eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio para poder melhorar o meu espanhol e o inglês, mas eu não tinha dinheiro. Então eu decidi que talvez eu poderia fazer um voluntariado, mas eu não tinha dinheiro para fazer um voluntariado, sei lá, em algum país da América do Sul, por exemplo, que não fosse o Brasil. Então o que que acontece? Eu achei um hostel em Arraial do Cabo, eu nunca tinha conhecido o mar, porque eu sou de Minas Gerais, nunca tinha ido no mar. E eu falei, pô, 18 anos, agora eu posso ir sem precisar da permissão de ninguém. Então pensa, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu queria fazer um intercâmbio, não tinha dinheiro para sair para fora do Brasil. O que que eu podia fazer? Um voluntariado, que é um trabalho onde você recebe hospedagem, alimentação, depois eu vou fazer vídeo explicando isso. É, em um hostel argentino dentro do Brasil. Eu achei um hostel em Arraial do Cabo, que ele era argentino, o dono era argentino, os voluntários eram argentinos. E eu falei, pô, eu manjo um pouco do espanhol, eu posso fazer um voluntariado aí. Aí o cara aceitou e eu fui fazer o voluntariado lá em Arraial do Cabo e eu fiquei 2 meses falando espanhol todos os dias com os argentinos, de manhã, tarde e noite. E assim, o meu espanhol, ele subiu em um nível que até hoje o meu sotaque do espanhol, ele é bem argentino. É uma mistura meio espanhol da Espanha com espanhol da Argentina. Além disso, chegavam turistas de Israel, Marrocos, França, de todos os lugares ao redor do mundo que falavam inglês e eu tinha a oportunidade de falar inglês com eles. Então, além de eu praticar o espanhol, eu praticava o inglês. Depois que eu voltei desse voluntariado, eu voltei com uma obsessão tanto em aprender idiomas quanto em viajar. E aí aquele sonho de trabalhar na Emirates foi se aflorando um pouco mais. Aí quando eu voltei, eu falei, pô, não tem como. Eu preciso me aprofundar na gramática inglesa, porque eu conseguia me comunicar sobre todos os tópicos assim casuais, mas
eu sentia medo, sei lá, da prova de inglês, de eu não conseguir ir porque eu não sabia alguma regra específica. E eu comecei a estudar todos os tópicos da gramática inglesa. Ao decorrer desses anos, eu fui testando técnicas em mim e vendo que algumas funcionavam melhores do que outras. E eu fui criando a minha própria metodologia a partir da minha experiência, através das coisas que eu via que funcionavam melhor em mim. Então, beleza, preparei o meu inglês estava perfeito. Eu fui fazer seletiva da Emirates, apliquei, eles me mandaram o convite, eu fiz a seletiva, só que eu passei de todas as etapas e na final eu não passei. Então eu decidi que eu precisava tomar um rumo diferente, pelo menos a curto prazo. E foi aí que eu comecei a dar aulas de idiomas lá na minha cidade do interior de Minas Gerais, de 5.000 habitantes. Comecei dando aula para adultos, para crianças, até para professores de inglês que não dominavam tão bem o idioma. E isso foi se tornando a minha profissão. Hoje em dia, eu vivo de estudar idiomas e de aprender idiomas e ensinar idiomas. Eu dou aulas de inglês e espanhol até hoje. Então, basicamente, tem sido essa a minha experiência com idiomas. Alguns meses atrás eu decidi aprender o francês, pouquíssimos meses, e eu confesso que não tá me pegando muito, porque eu não tenho convívio com o francês o dia todo, tipo, igual eu tinha com o inglês e o espanhol. Eu tenho que me forçar com o francês, mas eu tô tentando me forçar, porque eu sei que isso vai me trazer muitos benefícios, e eu acho que aprender um idioma é, sinceramente, uma das sensações mais gratificantes que uma pessoa pode ter. E pode ficar tranquilo que eu vou ensinar aqui pra vocês como que vocês vão aprender qualquer idioma. Eu vou dar dicas de inglês, dicas de espanhol, dicas de viagens, tudo relacionado ao mundo do internacional. Eu gosto muito de geopolítica também. Então vai ter vários vídeos sobre isso aqui no canal. Várias pessoas eu acho que estão vindo aqui do TikTok e do Instagram, porque eu já produzo conteúdo pra lá. Mas se você não me conhece, eu sou Marlon Talks. E você pode me seguir tanto no TikTok quanto no Instagram. Lá eu produzo bastante conteúdo também, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo e é isso. Tchau, tchau.